Meninas, qual é a história de hoje? Qual é a situação de hoje? A gente vai estar falando, vamos ver se hoje a nossa seguidora vai ter coragem de entrar com a gente nessa live, hein? Vamos ver, deixa eu ver se ela já tá aqui. Kelly, você já tá por aqui? Porque se a Kelly não estiver por aqui, ela me mandou o relato e eu vou estar lendo para vocês o relato dela, falando o que ela fala, né, sobre a situação que ela vive, que é uma situação de síndrome do pânico. Hoje ela tá aí com uma síndrome do pânico, já tem alguns anos lidando com essa situação. E ela veio falar sobre isso e veio conversar. Sabrina, o que você acha? O que você fala sobre tudo isso? Então eu quero conversar com você através da história da Kelly sobre essa situação que ela vive. Bom, vamos lá. Então, a Kelly mandou um relato falando assim pra gente. Deixa eu olhar aqui para ler aqui com vocês. Ela começou, eu vou fazer como eu fiz ontem. Ela começou falando: Sabrina, bom dia. A minha postagem sobre o medo começou falando sobre o medo. E ela falava assim: a minha vida tá exatamente assim. Tenho fobias e preciso me curar. É a síndrome do pânico, já faz alguns anos que eu tô com ela. Me dá um conselho. Aí eu conversei com ela, falei: Kelly, me manda aí um pouco mais de dados sobre aquilo que você tá passando pra gente conversar, e dependendo a gente entra numa live, que a sua história é interessante da gente estar compartilhando aqui. Então ela fala assim: então, Sabrina, isso já é de anos pra cá, mas só vim procurar ajuda mesmo faz 2 anos. Então, mais de 2 anos ela tá vivenciando essa história da síndrome do pânico. Tudo começou, ela fala, com a morte da mãe e piorou ainda mais com a morte do pai. Então ela perdeu a mãe e logo depois ela perdeu o pai. Enfim, foi só piorando. Bom, e ela não procurava ajuda, ela não buscava ajuda médica para essa situação que ela estava vivendo. Porque na cabeça dela, esse tipo de doença, esse tipo de situação era coisa de gente louca. Aí ela fala: eu jamais tomaria remédio. Enfim, para resumir, todo lugar que ela fala, que todo lugar que ela foi, que ela passou mal, que ela teve o ataque da síndrome do pânico, que eu vou falar um pouquinho para vocês o que é, ela não conseguiu mais voltar nesses lugares. Ela não conseguiu mais voltar nesses lugares. Eu não voltei ainda. Primeiro, ela teve os primeiros ataques, ela teve no ônibus, depois na passarela, depois no elevador. Ela nunca entendeu, porque ela sempre tinha andado por esses lugares, ela sempre caminhou por esses lugares, e de repente agora estar nesses lugares estava gerando pânico para ela. Então ela falava assim: não tinha nada de errado comigo, e do nada as coisas começaram a acontecer. Então ela, naquela época, ela foi só piorando, e hoje ela tem até, eu acredito que ela escreveu aqui a palavra, acho que saiu meio errada, mas é claustrofobia em lugares que são totalmente abertos. Claustrofobia é aquela dificuldade, aquele pânico que dá em pessoas que se sentem presas. Tem pessoas que não gostam de entrar em elevador, não gostam de entrar em lugares que elas se sentem presas. Começa a gerar algum tipo de pânico nelas, algum tipo de medo nelas. Então ela fala que agora que ela tem essa claustrofobia, inclusive até em lugares abertos. Ela falou que hoje ela toma medicação há um pouco mais de 2 anos, e ela já fez terapia com psicólogos, e a psicóloga acabou dando alta para ela, porque ela fala que a fobia, o medo, ele tem que enfrentar. Você tem que enfrentar o medo. É aquela velha história que a pessoa fala assim, né? Nossa, mas eu tô com medo. Não, mas vai lá e enfrenta o medo. Realmente tem situações que a gente vai lá e consegue enfrentar. Mas tem situações que a gente precisa ter um pouco mais de paciência com a gente mesmo, para enfrentar esse medo. Ou então a gente precisa realmente de ajuda para alguém junto com você enfrentar com você esse lugar de medo. Porque às vezes você, se sentindo segura com alguém, você consegue passar pelo medo. Você consegue passar. Então ela continua com a medicação e o psiquiatra, mas ele também diz que precisa enfrentar o medo. Bom, ela fala que ela já entrou em um ônibus esse ano e ela conseguiu andar 7 pontos de ônibus para frente e ela conseguiu não sentir nada.
Então ela ficou muito feliz por isso. E, enfim, ela não consegue arrumar emprego muito longe, por quê? Porque ela não consegue pegar ônibus, ela não sabe se ela vai conseguir pegar ônibus ou não. Tem uma filha chamada Valentina, de 9 anos, inclusive o nome da minha sobrinha, que é um presente de Deus, e ela me dá toda a força, e eu estou lutando para melhorar por ela também, preciso ter qualidade de vida. Bom, essa seguidora, a Kelly, o nome dela é Kelly, vamos ver se a Kelly vai vir aqui, vai aparecer aqui, vai entrar com a gente aqui. Mas com esse relato da Kelly já dá pra gente falar muita coisa aqui. Primeira coisa é ansiedade e pânico. Ansiedade é uma coisa, pânico é outra, né? A síndrome do pânico é outra. Mesmo que você já esteja com um transtorno de ansiedade, ele é bem diferente de um pânico. Imagina, trazendo de uma forma assim bem simples, bem simplista, imagina você sentindo medo de um cachorro. Você sente aquele medo, o medo é um alarme de perigo para você, mas você consegue racionalizar ao ponto de chegar e pensar assim, não, é um cachorro, é só eu ir. Eu tenho medo de elevador, mas é um elevador, meu coração vai palpitar, talvez eu sue um pouquinho as minhas mãos, sabe, me dê um pouco de taquicardia, né, como eu falei, palpitar, talvez endureça meu corpo um pouco, minha musculatura, mas vai passar, eu consigo enfrentar aquilo. A ansiedade, apesar de trazer um desconforto muito grande, você consegue enfrentar a ansiedade, ela não te paralisa. O pânico, ele te paralisa. O pânico, você entra num modo instintivo, a sua razão, ela perde a direção. O que está tocando ali a sua vida agora, aquele momento agora, é o seu lado instintivo de sobrevivência. Então, por isso que você começa a ter reações que nem você consegue ter controle sobre aquilo. O seu cérebro quase que bloqueia. Então não é uma coisa, o pânico não é uma coisa de você chegar e falar assim, não, vai lá, enfrenta, ou respira. Não, é uma coisa que a gente tem que olhar e olhar com cuidado para isso. E a primeira coisa que tem que ver, e isso é certo, é o quê? É o apoio de um psiquiatra, de uma rede de profissionais, psiquiatra, psicólogo, apoio da família, compreensão da família e principalmente compreensão com você mesma do que você está passando, porque tem muitas pessoas que não aceitam essa situação, ficam com raiva porque se acham fracas, né? Porque de repente foram pessoas fortes a vida inteira e de repente agora estão aí se sentindo completamente vulneráveis por causa dessa situação, porque a síndrome do pânico, ela se desencadeia de uma hora para outra. É de uma hora para outra. Não manda recado. Tem algumas situações em que acontecem situações em que ela desencadeia, tem, e que você vê claramente que é isso, tem, como a situação da Kelly. A Kelly falou, né? Minha mãe morreu, meu pai morreu. Então você vê claramente que houve um gatilho. Mas por que houve esse gatilho? Mãe de muita gente morre, pai de muita gente morre e não desencadeia a síndrome do pânico. Por que nela desencadeou? Existe algo lá no inconsciente dela que foi ativado, que ativou o modo sobrevivência, o modo eu preciso me salvar, ou o modo cuidado, você vai morrer, você está prestes a morrer. Porque a síndrome do pânico, a pessoa tem uma sensação de morte mesmo. Uma sensação de que ela está tendo ou um ataque cardíaco, né? Ela está tendo até um AVC. O que for, a pessoa é uma sensação real que ela está vivenciando. Não é nada, é coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça, mas é real. Ela está vivenciando aquela realidade. Não é coisa da sua cabeça e deixa pra lá. Não é coisa da sua cabeça e toma vergonha na cara. Não é. É muito sério. Porque tudo o que a gente sente é coisa da cabeça da gente. É o cérebro que tá aí direcionando de alguma forma. Mas você tem como você lidar com essa situação. Você entendendo isso,
você tem como manusear essa situação para você sair desse processo mais rápido, porque quanto mais você ignorar esse processo, assim como aconteceu com a Kelly, que ela fala que o meu maior erro foi não ter procurado ajuda antes. Ela protelou, ela tentou sair disso sozinha. E uma coisa que a gente tem que entender é que tem horas na vida da gente que a gente não consegue sair sozinha de algumas situações. Tem hora na vida da gente que não é vergonha você pedir ajuda. Não é vergonha você falar, olha, não tô dando conta. Eu preciso de ajuda. Não dá. Por quê? Porque é normal do ser humano esse lugar onde a gente se encontra de ter que pedir ajuda. Porque se fosse assim, a gente não precisaria de ninguém, ia dar ruim. Já pensou? Ninguém precisando de ninguém? A gente, nossa, eu nem sei o que ia ser. O homem ia se fechar nele mesmo e pronto. Porque é exatamente essa vulnerabilidade que nos faz reconhecer a necessidade do outro na nossa vida. Sabe? A necessidade, a importância do outro na nossa vida. É quando a gente se dá conta dessa vulnerabilidade que você fala, caramba, eu não sou uma máquina de mim mesma. Eu sou um ser humano e eu conto com a sua ajuda. E aí vem a compaixão, e aí vem a gratidão, esses sentimentos que são tão nobres e tão válidos. Compaixão, gratidão, empatia, tudo parte a partir desse lugar de vulnerabilidade que a gente se encontra e a gente reconhece e pede ajuda. Então, a primeira coisa é, qualquer um pode passar por uma situação de síndrome do pânico. Qualquer um. Eu, você, qualquer um. Qualquer um. E a gente, por quê? Porque são situações que estão lá no inconsciente, estão abaixo do nível da sua consciência. Então, nesse lugar, você precisa, começa a desencadear outras situações muito complicadas. Vou te dar um exemplo. Teve uma pessoa que eu atendi, um paciente, que ele nasceu com um cordão umbilical no pescoço. E aí essa pessoa, ele passou mal e sentiu falta de ar nesse momento que ele passou mal. Aquilo ali foi o estopim para desencadear uma síndrome do pânico nele. Era uma pessoa saudável, uma pessoa nova. Pode ser hoje síndrome do pânico de menina de 20 anos, 18 anos, 30 anos. Você fala, parece que não tem problema essa pessoa. E aí você pode. Agora, pode-se sim. Fazer o quê? Ter esperança. Isso é uma situação onde, se você fizer um tratamento certo, você pode sair completamente dela e ter uma vida normal novamente. Mas enquanto você protelar em buscar ajuda, mais tempo você vai ficar aí. E aí essa pessoa, a partir daquele momento em que ele passou mal e ele se sentiu novamente naquele lugar de falta de ar, sem ar, desencadeou uma síndrome do pânico. Por quê? Fazendo o trabalho com ele de inconsciente, voltando com ele lá no inconsciente dele para descobrir aonde que estava esse lugar que estava desencadeando aquilo, ele chegou nesse lugar onde, quando ele nasceu, ele se sentia completamente sem ar. E ali a sensação, a iminência da morte era muito real para aquela criança que não estava entendendo, que acabou de nascer. A criança, ela não tem um entendimento racional, mas os registros, eles começam a acontecer no nosso cérebro a partir do momento que você está lá, dentro da barriga da sua mãe, no ambiente gestacional. Já estão acontecendo registros no seu cérebro. Então, hoje, o que acontece? Muito se fala desse lugar do inconsciente como desencadeador da síndrome do pânico. Muito se fala. Pode acontecer de estar lá. E essa pessoa estava lá. E nesse momento em que a gente volta lá, nesse lugar do inconsciente, nesse registro na memória dele, de que ele estava nascendo e ele estava sendo sufocado, e a sensação de morte, e a gente ressignificou isso aí, acabaram-se as crises de pânico. Teve uma outra pessoa também, dentro do meu curso, do treinamento que eu faço, se eu não me engano, ela tem até o testemunho dela no meu feed aqui do Instagram,
E tem um vídeo dela no meu YouTube, no meu canal do YouTube, falando da síndrome do pânico que ela estava acontecendo com ela e que num treinamento meu que ela fez, a partir do trabalho do inconsciente, acabou. Não precisa mais ligar sabe, essa chave, porque a gente apaga essa memória, a gente ressignifica essa memória, a gente substitui uma fotografia por outra fotografia. Mas independente do tratamento que se usa para esses pacientes, precisa-se de um tratamento. É necessário recorrer a uma ajuda profissional, porque você pode, protelando isso, piorar cada vez mais as crises de síndrome do pânico. E vai piorando, tá? Vai piorando, vai ficando cada vez pior. Vai ficando cada vez pior. Então, é uma situação que é muito complicada. Como eu falei, a ansiedade, ela é um alarme de perigo, é um alarme emocional nosso para anunciar, olha, possível perigo. E o seu corpo, ele se organiza, a sua estrutura mental e física se organizam para enfrentar aquele possível perigo futuro. Então você tem essa ansiedade quando você vai falar em público e você tem algum medo ali desencadeador disso, porque você passou algum trauma, talvez, uma vergonha, ou medo, né, de um animal. Então são vários níveis de medo. Medo de você ser exposta, medo de você passar uma humilhação, medos às vezes que você mesmo não consegue entender, mas traz essa ansiedade, mas ela é controlável, você consegue controlar, ela não te paralisa ao ponto de você perder o controle sobre você mesma. Você vai ter todos aqueles sintomas, mas você vai. Agora, o pânico não entra nessa categoria. O pânico, ele começa a te prejudicar violentamente na sua vida. A ansiedade normal, ela pode até te ajudar a gravar melhor uma matéria, a prestar mais atenção, a ligar hiperfoco. A ansiedade, quando ela começa a entrar no estado de patologia, ela começa a te atrapalhar a sua vida, mas ela não paralisa como a síndrome do pânico. Então, lugares que antes ela andava normalmente, como pegar um ônibus, andar dentro de uma passarela. Pessoas que moram em grandes cidades, elas sofrem muito com isso. Elas ficam totalmente apavoradas de andar sozinha depois. Uma das coisas também que acontece muito com a síndrome do pânico é a pessoa ela se sentir com tanto medo de acontecer um ataque, que ela, antes mesmo do ataque acontecer, ela tem medo do medo de ter um ataque. É meio doido mesmo o negócio, gente. Você começa a ter medo de sentir medo. Né? Medo de sentir aquele medo que a síndrome do pânico desencadeia. Então você começa... Tem pessoas com síndrome do pânico que ficam 2 anos dentro de casa, sem sair. Tamanho é o medo da pessoa de sair. É muito sério. Isso pode ter um resultado terrível na vida da pessoa, terrível. Então, o que eu quero falar para vocês, né, se a Kelly estivesse por aqui, é que você pode, a partir do momento que você começar a perceber, né, porque ela vem de uma hora para outra. A ansiedade, isso é uma outra situação também. A ansiedade, ela vem vindo devagar. O pânico, ele se instala de uma hora para outra, mas você pode, naquele momento que você está vendo que você está entrando dentro de uma crise que parece que você provavelmente às vezes dá formigamento no rosto, parece até paralisia no braço, é uma sensação muito real de que você está tendo um ataque cardíaco, que você está tendo um AVC, até você pode, depois que você já tiver sido diagnosticado, né, com síndrome do pânico, botar a mão aqui no seu diafragma, sabe? E fazer uma respiração diafragmática. Para você fazer o quê? Para você começar a mandar uma mensagem para o seu cérebro de que tá tudo bem, porque o seu cérebro, de alguma forma, ele tá tentando te ajudar. Ele tá tentando
te salvar de algum perigo que ele identificou e que está lá no seu inconsciente, como eu falei. Mas ele está enganado ali, ele está confuso ali, vamos dizer assim, ele está tentando te salvar de um perigo que não existe. E uma forma, eu gosto de falar dessa forma, uma forma de você enviar essa informação para ele de que tá tudo bem, é você fazer respiração. Porque quando o seu cérebro, ele te coloca nesse lugar de te salvar, né, do perigo, de te armar para atacar o perigo ou para correr daquilo que te oferece perigo, a primeira coisa é a sua respiração começa. Porque ele precisa hiperventilar você para mandar sangue para tudo quanto é lado do seu corpo, para você correr ou para você atacar. Então, quando você começa a controlar a sua respiração, você começa a mandar uma informação para ele de que não tem perigo, tá tudo bem. Aí você, como que controla a respiração diafragmática? Você bota a mão aqui, ó, sua mão sobe. Tá vendo? A mão subindo aqui. Vai fazendo. Para, daqui a pouco volta de novo. Suor, isso aí. E mesmo você já sabendo que é um ataque de pânico, você pode, sabe? É um ataque de pânico. O que eu tenho que fazer? Respiração. E ali você pode controlar esses ataques. Você pode controlar. Isso, gente, isso é uma alternativa. É uma alternativa no meio daquela situação complicada. Não estou falando que é o remédio para tudo isso. O remédio para tudo isso, com certeza, é uma ajuda psicológica e uma ajuda psiquiátrica para tentar entender como que tá aí esse processo dentro de você. Mas para você não ficar à mercê do nada, essa respiração diafragmática, ela é muito boa para te ajudar a controlar isso aí, tá? Então, como a Kelly, tem muita gente que hoje está vivenciando isso. O seu cérebro é uma grande máquina e essa máquina operada de uma forma desordenada, errada, são esses tipos de consequências que acontecem. Ele começa a estar desgovernado. Ele começa a entender informações de uma forma errada. Ele começa a fazer você enxergar as coisas de uma forma errada. Seus olhos começam a significar o mundo de uma forma diferente, muitas vezes, do que está sendo falado para você. Então, aprender a linguagem do nosso cérebro, aprender a forma como ele se comunica, aprender a se comunicar com seu cérebro, aprender a tomar as rédeas da situação da sua mente é de extrema importância para você ter sucesso na sua vida. Senão você não consegue, porque o seu cérebro, ele é uma máquina e se ela estiver desgovernada, você deixando ela guiar você, acabou. Ele é assim como eu falei ontem, assim como uma Ferrari, uma grande Ferrari, uma máquina que é uma Ferrari, assim como uma Ferrari que é uma máquina poderosa, se você não tiver no controle dessa máquina, essa máquina poderosa, esse carro poderoso vai te jogar para dentro de um abismo, vai enfiar com você de cara com um muro, numa árvore. Você não vai sair vivo dessa. E assim é o seu cérebro. Se você não tomar o controle do seu cérebro é uma máquina e ele foi criado para te servir, ele foi criado para te proteger, ele foi criado para fazer você chegar no lugar onde Deus quer que você chegue, onde você foi criado para chegar. Existe todas as informações dentro de você para o lugar onde você tem que ir, mas não operar esse cérebro de forma correta vai ser o grande impedimento para você chegar onde você quer chegar. Ninguém pode impedir de você chegar onde você quer chegar, onde você foi destinado a chegar. Ninguém pode impedir os planos de Deus para sua vida. Ninguém pode ser mais poderoso que Deus para impedir os projetos de Deus na sua vida. Mas se você não souber
Se você não souber operar o seu cérebro, a máquina que Deus colocou dentro de você para fazer você chegar no lugar onde Ele quer que você chegue, aí sim, esse vai ser o grande impedimento. Por quê? Porque Ele te deu um carro para você chegar onde Ele... e botou as coordenadas nesse carro. Mas se você não tiver o controle dessa máquina, ele desgringola. Então uma das coisas o que eu mais tento aqui fazer com vocês é vocês entenderem essa linguagem desse cérebro. É você olhar para a vida de uma forma diferente, muitas vezes derrotista, amarga, que por não saber operar o seu cérebro de forma correta, hoje você está enxergando a sua vida. Né? Pessoas hoje que estão derrotadas, não porque elas são derrotadas, mas porque elas estão vendo a vida através dessa janela da derrota. Elas não são derrotadas, mas a falta de uma compreensão certa da vida, um olhar errado da vida, um olhar que não é aquilo que verdadeiramente faz com que elas se enganem e elas comprem essa identidade de derrotadas. E elas vão realmente viver uma vida de derrotadas. Não tem jeito. Quando Deus fala com Josué para chegar na Terra Prometida, para conquistar a Terra Prometida, Deus falou assim, olha, tá tudo pronto. Josué 1:5, se você quiser olhar. Tá tudo pronto. Tá tudo certo. Aonde você pisar a planta dos seus pés, aonde você pisar a planta dos seus pés, ali aquilo é território seu, eu conquistei, eu dei, não é nem eu conquistei, eu dei para você. Mas Josué, não tenha medo. Não tenha medo. O medo é o quê? Esse medo que Deus está falando é aquele medo que você olha e você está vendo uma coisa que não existe. Você constrói algo na sua cabeça. Então, não tenha medo. O medo é a única coisa que pode impedir você de... E olha que coisa mais terrível a síndrome do pânico. É um medo. É um medo completamente dominador, aterrorizante. Então, não tem ninguém, não tem nada que possa impedir você de chegar onde você tem que chegar. Mas, você não saber operar a sua mente de forma correta pode fazer você bater com seu carro na parede ou numa árvore antes de você chegar na reta final da sua vida. Antes de você chegar nesse lugar onde Deus te chamou para chegar. Isso é só com você. Isso é só você. Não saber operar o seu cérebro direito é o que vai fazer seu casamento acabar. Não fazer operar o seu cérebro, não saber operar o seu cérebro direito é que não vai deixar você ter resultados financeiros na sua vida. Não saber operar o seu cérebro direito é que vai fazer você andar pela vida como uma derrotada. Não saber operar o seu cérebro direito é que vai fazer você enxergar as coisas totalmente diferentes do que elas realmente são e querem falar para você. Então, é muito importante. Nós somos cristãos, a grande maioria aqui que me segue, nós somos cristãos, nós temos fé, nós cremos em Deus, nós temos um espírito que renasceu, um espírito que viveu novamente, um espírito que era morto, agora está vivo. Mas a gente tem que dar conta do nosso cérebro. Paulo fala, se você quiser viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, você vai ter que aprender a quê? A reprogramar a sua mente. A sair daquela programação que o mundo fez, os moldes do mundo, e agora construir novos moldes. Paulo está falando claramente do cérebro, do seu consciente, do seu inconsciente. Só que do nosso consciente a gente consegue muitas vezes dar conta. Mas esse inconsciente já é uma coisa mais complicada um pouco. Por isso que, sabe, eu vejo tantos cristãos que amam a palavra, vivem a palavra, têm fé em Deus, mas a vida dessas pessoas está agarrada. Está agarrada.
Por quê? Porque elas não conseguem chegar lá naquele inconsciente. Porque a gente não aprendeu. Por que não consegue chegar no inconsciente? Porque a gente não aprendeu, porque a gente não consegue entender isso na Bíblia. Porque eu fui começar a entender o inconsciente na Bíblia a partir do momento que eu comecei a estudar o inconsciente, comecei a trabalhar meu inconsciente, comecei a me libertar das amarras que estavam lá no meu inconsciente. Aí eu comecei a enxergar a Bíblia se referenciando ao inconsciente o tempo inteiro. Mas fora isso, por isso que fala, quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você tem conhecimento, mais profundo você vai, mais pérolas você tira. Quem mergulha mais profundo, pérolas mais valiosas vai tirar. E aí eu comecei a perceber o inconsciente claramente sendo dito na palavra de Deus. E eu comecei a desenvolver meu método de tratamento em cima desse inconsciente. Não somente do consciente, mas inconsciente. E eu vejo hoje o resultado. Claro, pessoas que entraram dentro dos meus treinamentos, que estavam já com, tipo assim, decididas a se matarem. Tem testemunhos aí no meu feed, tem testemunhos lá no meu YouTube. Estavam lá claramente. E num processo de 2 meses, essas pessoas mudaram completamente. Pessoas que estavam há muito tempo em psicólogo, psiquiatra tomando remédio por causa de síndrome do pânico e de repente passam por um processo de trabalho, de reprocessamento do inconsciente, onde elas são o que? Elas falam, ué, acabou? É muito claro isso, é muito louco isso ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente não aprendeu. A gente não aprendeu nem a lidar com as nossas emoções na nossa escola, dentro da nossa casa. Você sabe cuidar do seu corpo, mas você não sabe cuidar das suas emoções. Você não sabe cuidar delas. Você não sabe o que fazer quando você passa por uma rejeição. Você não sabe o que fazer quando você passa por um fracasso, porque fracasso dói pra caramba. Você não sabe o que fazer quando você é humilhada. Você não sabe o que fazer quando você passa por uma situação onde você é exposta. Você não sabe. E aí o que acontece? Vai juntando feridas dentro de você. E esse resultado vai gerando aí uma síndrome do pânico, vai gerando aí ansiedades hoje que estão aí se tornando patológicas. Vai gerando aí uma geração de pessoas frustradas, tristes, amarguradas, sem vontade, sabe, de viver, sem vontade de construir algo realmente significativo para a humanidade, porque esse é o nosso chamado. Construir algo significativo para a humanidade. Nem que seja no coração de uma pessoa. Você foi chamada para construir algo no coração de alguém. E aí? Como que você constrói alguma coisa se você tá mal, se você não tá dando conta de você? Se você não tá suportando você, como que você vai suportar o outro? E aí a gente tem também aquela velha situação de que eu tenho que ser tudo pro outro. Não, não é tudo pro outro, tem você nessa jogada aí também. Não é só cuidar do outro, é você. É cuidar de você, não é só perdoar o outro, é perdoar você. Não é só ter empatia pelo outro quando o outro erra, você vai lá e fala, eu compreendo. Não, é compreender você quando você erra também. É ser condescendente com você quando você erra. Compreensiva com você. Não exigir a perfeição de algo que não pode ser perfeito, que somos nós. Essa é a verdade, é o que a Perpétua está falando aqui. Quando a gente não cuida das nossas feridas emocionais, são feridas que não cicatrizam, nunca. Eu lembrei muito de vocês, né? Eu tava viajando e teve um dia que eu fui correr e aí eu fui sair do asfalto e fui pra calçada e eu não vi que tinha um sobressalto, porque tinha uma rampa e aí tinha um sobressalto. Na hora que eu fui passar, meu pé agarrou, eu tava correndo, meu pé agarrou, eu caí, mas eu caí com tudo. Eu arranhei perna, eu arranhei minha barriga, eu arranhei o cotovelo, eu machuquei a mão, eu machuquei esse meu dedinho aqui, tô até com a unha quebrada, a unha quebrou aqui e entrou um pouco de areia dentro do dedo, aqui dentro, e ele começou a infeccionar, o dedo tá até meio que inchado ainda. Eu tava até olhando, ele tá quente.
E aí, o que que acontece? Eu cheguei em casa, eu lavei todos os machucados, mas aqui eu não conseguia lavar direito e provavelmente deve ter entrado essa areia e começou a sair uma aguinha, como se fosse um pus aqui de dentro. E aí eu fiquei olhando isso e eu fiquei imaginando, eu falei, gente, olha isso, né? Eu machuquei meu corpo. E hoje eu sei o que fazer quando eu machuco meu corpo. Quando eu machuquei, quando eu caí, eu cheguei no hotel, eu limpei todo o machucado, porque eu sabia que ali, no meio daquela pele toda arranhada, apesar de eu estar doendo muito, eu mesmo fui lá e esfreguei. Eu aguentei a dor e fui lá, esfreguei. E na hora que eu caí, doeu muito, porque foi muito forte a pancada. E eu lembro que na hora eu falava assim, tá tudo bem, daqui a pouco passa, sabe? Você consegue se manter no controle. Por quê? Porque você sabe que vai passar. E aí eu cheguei em casa, lavei, cuidei, eu sabia o que fazer. Deixei o dedo sem fazer nada, o dedo inchou, o dedo ficou meio preto, aí eu fui, uma amiga que estava comigo foi, Sabrina, toma esse anti-inflamatório, comecei a tomar um anti-inflamatório, o dedo parou de latejar. Eu sabia o que fazer. Agora, se eu não soubesse o que fazer, o que teria acontecido? Uma coisa que era pouca, era um arranhado na barriga, ia infeccionar. E a gente não sabe o que ia acontecer. Podia acontecer um monte de coisa. Teve um amigo meu que caiu, bateu, não sei se foi o cotovelo, se foi a perna, num coral, e ele teve infecção generalizada. Não cuidou direito, teve infecção generalizada, e ele ficou com sequelas terríveis. Muito pesadas as sequelas dele. Um arranhão de nada. Porque não soube tratar o corpo. Agora imagina a gente que nós não sabemos tratar as nossas feridas emocionais. Nós não sabemos o que fazer quando nós somos rejeitadas, humilhadas, quando nós somos traídas. Nós não sabemos o que fazer quando nós passamos por fracassos, quando a gente se empenha muito e dá tudo errado. Dói pra caramba, dói. Dói às vezes até mais que a dor física. Então imagina o tanto de ferida infeccionada que hoje o seu aparelho psicológico está tendo que dar conta. Imagina o tanto de coisa hoje que está dentro de você e que hoje acaba ocasionando alguns comportamentos em você e que você não consegue entender. E aí, como esse dedo aqui, ele tá até bem inchado ainda, tá meio escuro. E todas as vezes, parece incrível, né? Todas as vezes eu batia o dedo em alguém, ou alguém batia no meu dedo, ou eu ia fazer, e aí quando eu encostava no dedo, como ele tava muito, doendo muito, latejando muito, e eu, sabe, eu tinha aquele reflexo de gritar, era muito rápido, porque tava doendo muito, de gritar e me afastar. Da mesma forma, acontece quando alguém fala algo com você e toca numa ferida sua e você tem um comportamento que depois nem você reconhece porque você teve esse comportamento. Quem está se identificando com isso que eu tô falando? Sabe, de você chegar e seu marido às vezes falar alguma coisa com você e você reagir de uma forma que você fala, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter falado dessa forma, eu não queria ter agido desse jeito com ele. Eu não queria, você se arrepende, mas quando acontece de novo, toca de novo naquele lugar, você faz a mesma coisa. É como se fosse esse lugar em que tocou no meu dedo, ai! E a pessoa que estava do meu lado, quando eu gritava, se assustava. Quando eu via, tinha gritado já, porque era muita dor que eu estava sentindo. Era muita dor que eu estava sentindo. E teve um dia que eu acho que foi o Ryan, foi a Noelle que encostou, eu lembro que eu empurrei assim. Sabe? É reflexo. Você empurra. Gente, é a mesma coisa. É um corpo físico e é um corpo psíquico. E nesse corpo psíquico, nós temos as nossas emoções. E se essas emoções não são tratadas, elas causam feridas em nós e são aqueles momentos que nem nós nos reconhecemos. Nem nós damos conta de quem nós somos, porque você passa a ser uma pessoa que não é movida pela sua essência. Você é movida pelas feridas.
Nem você se reconhece. Nem você dá conta de você mesma. E aí é nessa hora que você fala: Deus, você criou um monstro. Deus, você criou uma anomalia. Deus, que mulher é essa que o Senhor criou? Eu tô falando isso porque eu passei por isso. Eu vivi isso na minha vida. E eu sei exatamente. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo: meu Deus, quem era aquela Sabrina? Quem era aquela Sabrina? Eu não consigo acreditar que eu fui aquela mulher. Mas aquela mulher estava toda ferida. Aquela mulher estava toda machucada. E ainda hoje, eu tenho muitas feridas ainda. Ainda hoje eu estou tratando e eu vou morrer tratando essas feridas. Eu vou morrer cuidando delas. São muitas. Assim como você tem. Assim como uma pessoa que convive com você e que talvez fez uma grosseria com você, tem. Você tocou em alguma coisa que fez ela reagir dessa forma. Fez ela te empurrar. Fez ela gritar. Fez ela ser grosseira. Pessoas que, sabe, eu já peguei pacientes que passaram por processos de estupro e eles fazem o próprio aparelho psíquico, ele faz um tipo de estrutura que muitas vezes essa pessoa vira uma pessoa muito fria. Mas por quê? Ela precisa se defender. Foi a forma como a mente dela achou de protegê-la. E ela ainda, dentro daquela estrutura, ela ainda é aquela menininha que está com medo de ser estuprada novamente. Dentro daquela carcaça toda, ela é ainda aquela menininha que tem medo de apanhar no meio da noite do pai. Ela ainda dentro daquela estrutura de frieza, de grosseria, de raiva, de ódio, de ira, de frieza. Ela ainda é aquela criança que está pedindo ajuda, que está pedindo socorro. E a pessoa que tinha que ouvir essa criança e ajudar é você, e você não faz isso. Você ignora essa criança. Você ignora o pedido de socorro dela. E essa criança está ainda dentro de você. E essa carcaça, ela não vai desarmar, porque essa criança dentro de você, que hoje tem medo, ela não pode deixar toda essa carcaça sair, porque ela tá vulnerável. Ela não pode contar com você. A Andiele fez aí meu treinamento Destravar da Prosperidade Financeira, e nesse treinamento eu vou entrando, eu fiz um treinamento que são 21 dias. 21 dias, só que você pode, lógico, você pode fazer quanto tempo você quiser. Mas durante 21 dias, eu entrei em 21 portas. Foram 21 portas de determinados momentos da sua vida, onde a gente entrou e olhou a sua criança, a sua menininha. Dentro dessa porta, ela tá com medo? Quais foram os medos que aprisionaram essa minha criança? Quais foram os medos que ela enfrentou nessa época da vida dela e não teve ninguém para ajudá-la? Quais foram os medos que aprisionaram essa criança nesse determinado tempo da vida dela e que hoje ela precisa se defender? E que hoje ela precisa se guardar? E que hoje ela não consegue ser aquela criança livre, aquela criança que brinca, porque ela precisa se proteger. Talvez hoje você esteja vivendo uma vida aprisionada por coisas que não existem mais. Mas por você não olhar para sua criança, por você não olhar para você, para dentro de você, você vai caminhar para o resto da sua vida, vivendo dentro de uma prisão que está com a porta aberta. Vivendo dentro de uma prisão que está com a porta aberta. Não precisa mais disso. Não precisa mais. Eu falo isso, gente, do fundo do coração, e eu vou falar para vocês, eu acho que só o pessoal que fez essa primeira turma comigo,
sabe disso. Que quando eu fiz esse treinamento, 21 dias, eles entraram junto comigo, nós todos entramos em um jejum, em um propósito. Foram 21 dias de jejum, de oração, de ouvindo Deus, para poder fazer esse treinamento. E eu tenho uma paixão por esse treinamento. Eu tenho um orgulho muito grande desse treinamento. Porque você, dentro da internet, eu tenho certeza que em lugar nenhum do mundo você vai encontrar um treinamento igual a esse. Ninguém teve a ousadia de fazer o que eu fiz. Eu acho que eu estava muito debaixo de uma unção, debaixo de uma direção de Deus para fazer um tipo de treinamento como esse. Então, assim, hoje a gente tem como a síndrome do pânico, tem cura. Se você quiser, se você buscar, a palavra fala, né? Se você buscar de todo o coração, você vai encontrar. Se você quiser verdadeiramente ter uma vida de qualidade, uma vida que você tenha sentido para você. Uma vida que você olha e fala assim, eu tô usufruindo do presente que eu recebi de Deus, que é me permitir estar aqui. Porque dentro da linha da eternidade, eu gosto muito de lembrar isso para mim mesma. Dentro da linha da eternidade, que é uma linha reta e sem fim, tem uma fenda. É esse tempo aqui. É o nosso tempo Cronos. Existe uma fenda. E foi permitido a você viver nessa fenda, nesse período. E não foi à toa. Esse treinamento, ele é profundo. Ele é profundo. E ele é um treinamento que até para mim, hoje mesmo, eu estava pensando, eu quero fazer esse treinamento de novo. Eu mesmo quero passar por esse treinamento de novo. Porque quando eu estava fazendo esse treinamento, ela foi libertador para mim em muitas coisas. Ele é lindo. Então, gente, foi uma coisa, foi tão forte esse treinamento que eu lembro que no final eu fiquei até doente. No final do treinamento eu fiquei doente. Porque foi muito forte. Foi muito forte para mim esse treinamento. Foi até depois o período, não sei se vocês lembram, que eu acabei tendo uma labirintite, eu acabei dando um tempo. Mas eu sei que, sabe, quando você dá tudo de você numa coisa, eu dei tudo de mim nesse treinamento. Meninas, um grande beijo, Deus abençoe vocês. Nós somos chamadas para brilhar. Não deixa ninguém colocar menos que isso na sua vida. Você foi chamada para frutificar. Você foi chamada para viver numa liberdade onde você se sinta muito bem, feliz, conectada com Deus, frutífera, feliz e brilhando. Beijo, gente. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau, gente.